A paz de Cristo, irmãos e irmãs, hoje nós vamos dar continuidade à sexta parte, ao sexto dia da nossa sexta aula, onde a gente está falando sobre os 7 dias da criação. Então, dentro da aula 6, esta é a sexta parte. A gente separou uma parte para cada dia, onde a gente está abordando. Então, o conteúdo da nossa aula hoje vai ser abordar o sexto dia da criação. E olha que interessante, porque o sexto dia a gente está chegando na reta final, literalmente, inclusive vocês vão perceber que nos dias de hoje isso também está apontando para a reta final, não só no estudo, mas nos dias que a gente vive, e a gente tem bastante revelação. Embora nessa série eu tô resumindo ela, porque a gente tem 40 aulas, então tem muitas coisas que estão associadas aos dias da criação que eu ainda vou falar nas próximas aulas. Então por isso a gente não tá abordando tudo, tem muita coisa ainda para ver. Então vamos começar falando do sexto dia e das implicações proféticas para as quais isso está apontando. Lembrando que quando a gente fala dos 7 dias da criação, existem diferentes interpretações. Existem pessoas que olham para os 7 dias da criação e enxergam ali 7 dias literais de 24 horas. Existem outras pessoas que olham e enxergam ali aquilo que é chamado de uma teoria da evolução, como se cada dia da criação fosse uma era de tempo incalculável, aonde Deus, em períodos de 7 eras, estava criando as coisas, né? Como se fosse uma evolução, elas foram evoluindo em períodos, né? Na verdade, eu acredito que Deus é tão poderoso que ele poderia ter criado em um único dia de 24 horas. Mas quando Deus resolve criar em 7 dias a obra da criação, ele terminou no 7º e descansou, eu vejo que Deus estava, na verdade, era deixando uma revelação para nós. Tá? Então, existem diferentes interpretações, eu volto a dizer. Porém, o que nós estamos abordando aqui não é uma teoria da evolução, como se cada dia representassem eras. Algumas pessoas podem até confundir por causa disso, mas não. O que eu estou mostrando para vocês é que cada dia da criação, ele está apontando para um período de 1000 anos que viria da criação para frente, períodos de 1000 anos. E muitas pessoas confundem o que eu estou explicando nessa série com a teoria da evolução dos 7 dias da criação para trás, como se fossem 7 eras em que a Terra demorou para se formar, os animais demoraram para surgir e tudo do jeito que a gente vê hoje. Entenderam? Então são duas coisas diferentes. A teoria das eras e o que eu estou mostrando para vocês, que os 7 dias da criação estão apontando para 7 milênios da humanidade. Só estou fazendo essa observação para você não confundir, porque às vezes, como são muitas informações, são bastante coisa, às vezes é fácil da gente confundir ou juntar explicações e talvez pensar que é a mesma coisa, mas não é, tá? Então só quis fazer esse adendo inicial para você poder se situar naquilo que a gente está abordando nesse ensino, nesse estudo, tá bom? Então hoje vamos falar sobre o sexto dia da criação e como o sexto dia da criação, ele apontava para o 6º milênio da humanidade nesta linha do tempo que a gente está observando desde o princípio desse módulo que é a geração que verá a vinda de Jesus. E o sexto dia, ele é muito profético em relação ao assunto que a gente está abordando, porque na verdade eu queria chegar era justamente nesta virada entre o sexto e o 7º dia, porque é essa chave do tempo que nós vamos ver que ela é muito profética, é muito significativa quando a gente trata da vinda de Jesus. Então, vamos lá. Vamos começar, né, a ler a porção de hoje, que na verdade é uma continuidade do que a gente já vem lendo nas últimas aulas. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Hoje nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 31.
o que o texto está mostrando para nós. E depois a gente vai fazer a abordagem profética de como o sexto dia está relacionado e apontado para eventos que aconteceriam no sexto milênio. Tá bom? Vamos lá então. A porção em questão, ela diz o seguinte para nós: a criação do homem e das bestas que habitariam a terra. Então olha só. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, o gado e répteis e feras da terra. Tá? Olha as bestas feras surgindo no sexto dia. Gravem isso. Bestas feras, tá? Então está surgindo as feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Vamos pausar aqui, eu quero fazer 2 comentários. O primeiro, você percebe que no quinto dia a gente abordou a criação dos peixes que habitam o mar e as aves que habitavam o céu. Mas é no sexto dia que vai ser criado todo tipo de animal que habita a terra. E por que isso é importante, irmãos? Porque vocês vão ver que logo depois dos animais também é criado o homem, Adão e Eva, né? Adão e Eva vão gerar a sua descendência também. Tudo isso no sexto dia. É interessante que quando a gente olha para eras da humanidade, alguém pode confundir o sexto dia onde Adão está sendo criado com algo que a gente até aborda nos nossos canais aqui, para quem nos segue, falando que Adão não entrou no descanso, que era o sétimo dia, porque Adão viveu 930 anos, a gente já vai ver isso, né? Então Adão basicamente pecou no mesmo dia milenar, ele não entrou no descanso no sétimo. Mas a verdade é que a gente precisa cuidar para não confundir essas informações com eras da humanidade. Como eu disse, que existe uma teoria de eras da humanidade na criação, né, de 7 eras de evolução, e não é isso que eu estou abordando nesse ensino, porque muitas pessoas talvez confundem com essa informação e misturam tudo que eu estou ensinando com essa teoria de eras de evolução. Não é isso que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é que cada dia da criação, cada dia literal da criação, ele representa um período de 1000 anos profeticamente falando, entenderam? Acho que eu estou tentando ser claro aqui para você não confundir. Então, cada dia literal da criação aponta para um milênio profético do tempo da humanidade que Deus estava anunciando. Então, quando a gente fala de Adão e Eva, embora eles tenham sido criados no sexto dia, profeticamente na nossa linha do tempo dos 7 milênios da humanidade, Adão e Eva viveram no primeiro milênio. E eles morreram no mesmo dia, né? Porque Adão morreu com 930 anos, então ele não chegou a cruzar para o segundo dia. Então, compreendam, literalmente Adão, mesmo nessa visão, ele não entrou no descanso porque o descanso ainda não chegou, o 7º milênio não chegou, né? Adão, ele não foi feito para experimentar a morte. A morte, ela entrou no mundo por causa da desobediência, do pecado. Mas se Adão não tivesse desobedecido, não tivesse pecado, ele não teria experimentado a morte. E Adão estaria vivo até hoje e entraria para o descanso ainda em vida, né? Sem experimentar a morte. Mas a gente vê que Adão também não entrou no descanso por causa do pecado, tá? Naquele momento. Mas a gente vai ver que isso está reservado para o 7º dia. Isso a gente vai falar na próxima aula. Mas por que eu estou falando isso? Para que você possa desassociar o ensino que eu estou trazendo hoje, onde a gente fala de 7 dias literais da criação, apontando para 7 milênios, você possa desassociar de uma teoria que existe, que é a teoria das eras de evolução, onde muitas pessoas acreditam que cada dia
da criação está associado às 7 eras, né, a períodos extensos de tempo onde as coisas foram evoluindo e as pessoas tentam associar com a criação de Deus, não em um dia literal, mas em períodos longos de tempo. Então eu quero tentar desassociar essas duas interpretações para você não confundir com o estudo que a gente está trazendo. Então, o que aconteceu no sexto dia? No sexto dia, Deus ele vai criar as bestas da terra, e isso é interessante porque você já vai começar a associar com o quê? Lá em Daniel, que a gente acabou de estudar nos módulos anteriores. Em Daniel, nós vemos as bestas apontando para os reinos desse mundo. E você vai associar com o homem, tá? Então, nós temos aqui duas associações, a criação das bestas e a criação do homem que deveria dominar sobre as bestas. Mas aí o homem, por causa do pecado, perdeu isso e, na verdade, as bestas, né, que lá em Daniel apontam para reinos deste mundo, é que estão governando os homens. O homem deveria dominar sobre os animais, mas você vê que muitos animais dominam sobre os homens no sentido dos governos desse mundo. Então vamos lá, ó. Versículo 27 continua. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai. Grave essa expressão, porque a gente viu no terceiro dia, acho que em relação às árvores que se tornariam frutíferas, a gente viu no quinto dia, em relação aos peixes e às aves, e a gente está vendo agora no sexto dia em relação aos animais da terra e ao homem e à mulher. É interessante que a gente não vê isso no quarto dia, em relação às estrelas. Percebeu que não é dito para as estrelas frutificai e multiplicai, como se as estrelas pudessem se multiplicar? Porque profeticamente isso também tem uma correlação. Eu falei para vocês que as estrelas estão apontando para uma descendência celestial. E você vai ver que na eternidade seremos como as estrelas. E você vê que quando fala de corpo glorificado, que estrelas aponta para corpo glorificado, a Bíblia diz que seremos como os anjos, não se casam, não se dão um casamento, não geram descendências. Por isso não é falado sobre frutificar e multiplicar. Entendeu? Mas aqui nesse momento existe essa bênção, frutificar e multiplicar, sendo dada a Adão e Eva. Essa bênção é importante porque ela vai passar de Adão e Eva para Noé, de Noé para Sete, de Sete vai passar para Abraão, de Abraão para Isaac, para Jacó, para José, até repousar sobre Efraim. E você vai ver que essa bênção de frutificar e multiplicar, a gente vai ter uma série aqui no curso Escatologia Revelada só para falar sobre essa bênção de frutificar e multiplicar, porque existe um mistério que a gente vai chamar esse módulo de um mistério de Cristo. É interessante porque está resumido nesse mistério a obra da redenção de todo o mundo, né? Não de um povo, mas de todas as nações, como foi dito a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Nesse momento, o que eu quero mostrar para vocês, é dito por Deus então, aqui, quando Deus ele cria o homem, ele diz, façamos, no plural, de novo, né? No plural, nós vemos Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E nós temos já, eu falei isso na aula anterior, que nós temos em Gênesis 1 aparecendo o Pai, né? E criou Deus, o Pai aparecendo. Gênesis versículo 2 é dito, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Gênesis versículo 3, né? Capítulo 1, versículo 3, é dito, e disse Deus, né? A palavra de Deus, o Logos, o Verbo. Então, basicamente, nós temos aqui o Pai, o Espírito e Jesus, o Filho, o Verbo, né? Que estava desde o princípio da criação. E nesse concílio a gente vê eles falando, façamos o homem à nossa imagem. A gente vê uma pluralidade. A própria palavra Elohim, que está no primeiro versículo, fala de Deus no plural. A gente sempre fala de um único Deus, mas que tem essa pluralidade. O Pai, o Espírito e o Filho.
Então você vê aqui agora, eles dizendo, façamos o homem. É interessante porque a gente já falou disso no canal também, que no princípio Deus estava ali fazendo o homem. Mas João vai dizer que no princípio era o verbo e o verbo estava ali e todas as coisas foram feitas por ele. E Jó vai dizer, o Espírito do Senhor me fez. Então a gente tem todos os textos bíblicos mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito estavam ali na hora da criação em que o homem foi criado, né? Inclusive a palavra o sopro de Deus, que é colocado no homem e que não está nos animais. Os animais são alma vivente, mas o homem ele se torna espírito vivente porque tem o sopro de Deus. Você vê que esse sopro, esse ruach, esse vento, fala do Espírito Santo no homem, gerando um ser diferente dos animais. Um ser que é a imagem e semelhança de Deus, diferente dos animais. Os animais não são a imagem de Deus, são alma vivente, mas não são a imagem de Deus. Mas o homem é diferente do restante da criação, tá? O homem é a imagem e semelhança do seu Criador. Então, basicamente, é dito estas palavras: e Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Gravem essa expressão de frutificar e multiplicar, porque você vai ver, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, que no sexto dia o homem literalmente frutificou, multiplicou, de uma forma como nos outros 5 milênios não havia acontecido com a população mundial. Eu já vou mostrar isso para vocês, esses dados, tá? Então olha só que interessante, essa bênção sobre o homem está aqui no sexto dia. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Veja que o homem deveria sujeitar a terra, o homem deveria dominar, né? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente. Isso foi criado no terceiro dia. Que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que se dê semente, ser-vos-á por mantimento. E todo o animal da terra, e todas as aves dos céus, e todo o réptil da terra em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, e o sexto dia. Nesse momento, eu quero abordar dando ênfase a duas questões, embora a gente saiba que no quarto dia tinha muita coisa que eu até não abordei, eu deixei para trás porque a gente vai ver em próximas aulas. No sexto dia tem muita coisa que a gente também não vai ter como abordar, eu quero abordar só as coisas principais hoje. Tá? Inclusive a gente falou do sexto dia quando a gente falou sobre a marca da besta, no módulo da marca da besta. A gente também falou do sexto dia porque ele está associado ao número 6, 666. Eu até talvez vou pincelar um pouquinho hoje também, tá? Então basicamente o que eu quero destacar aqui é que no dia 6 Deus ele vai abençoar a terra e o homem e os animais com a bênção de frutificar e multiplicar, representando também a multiplicação do homem no sexto dia sobre a face da terra. Então, nós vemos pelo menos duas coisas que são importantes. Primeiro, o surgimento das bestas da terra, apontando para a conclusão da formação dos reinos desse mundo. Eu destaquei aqui alguns animais. Se você olhar, tem 3 animais em específicos, né? Que é o leão, o urso e o leopardo. E tem a serpente também, porque ela estava ali no sexto dia no Jardim do Éden. E nós vemos também o surgimento do homem e a bênção de frutificar e multiplicar. Então, Adão e Eva estão representando a raça humana, tá? Então, olha que interessante. No sexto dia, nós temos aqui o homem
sendo criado, e a gente vê que o homem também peca, ele desobedece. Adão é uma figura, né, era uma sombra que aponta para o segundo Adão, que é Cristo. Então a gente tem muita revelação, porque assim como nós temos um Adão aqui no sexto dia, nós vamos ter a vinda do segundo Adão de novo, que já veio no quarto, vai vir no sexto dia de novo. Então tem muita revelação aqui. Mas eu vou resumir a aula de hoje, tá? Até porque a gente já vem de uma sequência de várias aulas onde a gente tem abordado muita coisa. Então eu vou resumir muita coisa hoje, tá? Então olha só. Primeira informação que eu quero passar para vocês antes das questões proféticas, eu quero dar destaque a essa bênção de frutificar e multiplicar. Um pouco diferente do que eu falei nas últimas aulas, porque frutificar e multiplicar tem muito a ver com o mistério de Cristo. Mas aqui no sexto dia, eu quero falar justamente do que realmente está acontecendo com a população mundial hoje, no sexto milênio. Veja que não é por nada que é dito ao homem que ele deveria frutificar no sexto dia. A gente vê isso acontecendo no sexto milênio. E eu quero mostrar isso para vocês. Eu vou fazer uso aqui de alguns sites e depois, se vocês quiserem, eu deixo na descrição também para vocês entrarem e conferirem a fonte, tá bom? Então vamos lá. A primeira fonte que eu quero usar é o Wikipédia. É uma fonte popular, todo mundo tem acesso. Eu vou deixar aqui para vocês. Basta você digitar crescimento populacional. Qual que é a informação que eu quero mostrar para vocês aqui e como isso está associado com o que foi falado no sexto dia da criação e a correlação com o sexto milênio? É o crescimento populacional. Quando a gente olha para essas informações, esses gráficos, nós precisamos lembrar de alguns detalhes. Primeiro, esse ano que está sendo destacado aqui, ele é um ano em relação ao ano Domini, né? O ano depois de Cristo. Então, quando a gente olha aqui, ó, o ano 1750, é o ano 1750 a partir de Cristo, que já seria o quarto milênio da humanidade. Então, se a gente somar esses 1750 mais os 4.000 anos que vieram antes de Cristo, como eu já mostrei nas aulas anteriores, inclusive na quarta aula, né, a gente falou sobre os 4.000 anos até Cristo, de Adão até Cristo. Então, se a gente somar os 4.000 anos antes de Cristo, mais esses 1750 que eu estou destacando aqui, depois de Cristo, então a gente teria o ano 5.750, né? Então, basicamente, quando chega aqui no ano 2000, a gente está beirando o sexto milênio, né? 6.000 anos de história. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso me referir para vocês usando o ano Domini, né, 1750 depois de Cristo, ou eu posso dizer para vocês que esse ano seria o ano 5.750 quando bateu essa informação. Então, só para vocês terem uma correlação, mas o que eu quero destacar aqui é o crescimento populacional. Quando a gente olha no ano 1750, isso provavelmente há 2 séculos e meio atrás, né? 250 anos atrás, um pouquinho mais, 270 anos atrás, você vai ver que não existia nem 1 bilhão de pessoas espalhados pelo mundo. Nós estávamos na casa do 1 milhão ainda, né? Então, basicamente, não sei se é assim que se refere, aqui nós temos o número 791 mil, mas na verdade é a casa do milhar, então seria 791 milhões de pessoas no mundo. Isso é um dado na década, né, no ano 1750. Então você vê que é algo muito recente quando comparado com 6.000 anos de história. Né? Basicamente, a gente olhar para o ano 5.750, ou 1750 depois de Cristo, a gente não tinha nem chegado à casa de 1 bilhão de pessoas. Então, olha como foi o crescimento populacional nos últimos 2 séculos. Se comparado com 6.000 anos de história, 2 séculos, gente, é algo muito recente. Olha só como foi o crescimento populacional. Até o ano de 1800, que no período de 6 séculos seria o ano 5.800, desde Adão,
nós ainda não tínhamos batido a casa de 1 bilhão de pessoas. Nós estávamos ainda em 978 milhões, uma média, né? Aqui está tratando da coluna que fala sobre os dados populacionais do mundo inteiro. Então, no mundo inteiro, a gente só alcançou essa marca de 1 bilhão de pessoas no ano de 1850, por volta desta data. O que, se pararmos para analisar, é pouco mais de 150 anos, 170 anos, com base na data de hoje. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que nos últimos 170 anos, nós saímos da marca de 1 bilhão de pessoas para a marca de 8 bilhões de pessoas. Ou seja, perceberam o gráfico? Nós estávamos basicamente nos últimos 170 anos na marca de 1 bilhão e a gente literalmente, em 6 mil anos de história, a gente veio numa linha reta. Em 6 mil anos, 5 mil anos e pouco, né? Agora, no final do 6º milênio, de 1 bilhão, né, vinha subindo bem pouquinho. Agora, né, nos últimos 170 anos, basicamente fez isso aqui, ó, subiu reto para cima. Tá? Para quem acha que eu estou exagerando, eu vou mostrar que isso são dados que qualquer pessoa pode coletar. Olha só. No ano de 1850, nós estávamos na casa de 1 bilhão de pessoas. Crescimento populacional. Quando chegou nessa mesma data, por volta de 1950, aqui, ó, nós tínhamos dobrado. Então, em 100 anos, né, dobrou de 1 bilhão para 2 bilhões e pouco. Agora, no intervalo de metade do tempo, eu estava contando de 100 anos, agora vamos contar em 50. Você vai ver que até o ano de 1995, agora para o ano 2000, nós saímos aqui, ó, do ano de 1950, em 50 anos até o ano de 2000, nós demos um salto como nunca houve em 6 mil anos, agora em 50 anos. Percebam, em 6 mil anos de história, não tinha chegado a 1 bilhão de pessoas, mas nos últimos 50 anos a gente saiu do marco de 2 bilhões para um marco de 6 bilhões de pessoas. Olha só, literalmente o número 6, né? 6 bilhões quando bateu a casa dos 6 dias da criação. Parece coincidência para vocês? Nós percebermos que nós estamos batendo já o 6º dia da criação com aquilo que nós vimos que é dito para Adão e Eva no 6º dia em que eles são criados, frutificai e multiplicai, e de repente a gente vê uma multiplicação exatamente na reta final. E não é só isso, a gente poderia analisar outras profecias. A gente acabou de estudar o livro de Daniel. É dito lá em Daniel que aquilo que foi escrito para Daniel e que muitas coisas, embora ele teve a visão, ele teve o anjo trazendo a explicação, mas ele não teve a compreensão plena de tudo, ao ponto de que Deus diz para ele: sela esse livro porque não é para os teus dias, isso é para o tempo do fim, mas nos últimos dias o conhecimento, a ciência, né, a sabedoria, o conhecimento se multiplicaria. A gente sabe que isso tem a ver com o conhecimento das profecias que Deus tem revelado hoje em dia. Inclusive o nosso curso se chama Escatologia Revelada, justamente porque eu creio que agora, nesses últimos dias, Deus tem revelado muita coisa para nós que antes estava oculto, né? Embora Deus tenha revelado na palavra de Deus, mas as pessoas não tinham a compreensão. Mas hoje Deus está nos dando essa compreensão, porque estamos na reta final, está se cumprindo o que foi dito a Daniel, que nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria. Só que quando a gente fala de conhecimento, a gente olha para o aspecto das profecias. O conhecimento em relação às profecias se multiplicaria. Mas não é só o conhecimento das profecias. O conhecimento como um todo se multiplicou nos últimos dias. Você percebeu? Se você olhar para a internet,
aqui no Brasil, praticamente o computador, ele chegou aqui no ano de 1995, né? Mais ou menos uma data ali onde a gente começou a ver ele sendo usado pelas primeiras vezes nas empresas, começar a ser usado pelo público, né? Mais ou menos aqui, ó, 1995. Perceberam? Eu me lembro até hoje das primeiras reportagens na televisão, né, do computador. Poxa, olha hoje como é que a gente está hoje. Pouco mais de cerca de 30 anos, né, 25, 30 anos depois, como o conhecimento se multiplicou. Então, se a gente parar para olhar de Adão nesses últimos 6.000 anos e a gente parar para olhar nos últimos 50 anos, como tudo se multiplicou, o conhecimento, a tecnologia, o próprio homem se multiplicando, a gente vê como estava profetizado lá naquela bênção de frutificar e multiplicar no sexto dia, isso apontando para o sexto milênio e para essa reta final da expansão, da multiplicação. Hoje, a gente já está falando de inteligência artificial. A gente já vê os primeiros sites e aplicativos de inteligência artificial que faz tudo para você, que desenha, que faz roteiro, que interpreta, que faz um monte de coisa. Irmãos, a gente está num salto que nos próximos anos seria inimaginável o que o homem alcançaria, tá? Se não ocorresse a vinda de Jesus, tá? No passo que a gente está hoje, da forma como a gente está vivendo hoje, tá? Já está se falando agora em tradutor universal, onde o Google vai criar um tradutor que a pessoa que posta um vídeo em português, como eu hoje, posta um vídeo em português e pessoas do mundo inteiro vão poder ouvir eu aqui que estou gravando na minha língua, no meu idioma, vão poder escutar no seu idioma. Isso já está programado para os próximos anos. Você já parou para pensar que isso está muito associado ao que aconteceu lá na Torre de Babel, onde Deus espalhou as línguas para que o homem pudesse se espalhar, as nações se espalhassem? Agora, lá na Torre de Babel, nós tínhamos uma figura de Nimrod, que é uma figura do anticristo. Você percebeu que por meio da tecnologia agora as línguas vão ser unificadas, todo mundo vai entender todo mundo, e é como se isso é uma bênção para o reino de Deus, porque pessoas do mundo inteiro vão poder ouvir a pregação daquilo que Deus tem nos dado, mas também é algo que vai ser usado para o reino do anticristo, porque todas as nações vão se reunir em um único propósito. Entende? Então a gente vê que no sexto dia estava profetizado tudo isso que a gente está vendo. Crescimento populacional, crescimento da tecnologia, da ciência, da informação e até mesmo da compreensão das profecias. O crescimento em todos os aspectos estava profetizado para o sexto dia, inclusive mais focado nos últimos dias. Então, você consegue perceber isso acontecendo? É o que eu estou mostrando para vocês. No ano de 2005, que esse gráfico ele já é um pouco desatualizado, nós vemos ali o homem ali na marca de 6 bilhões, praticamente 6 bilhões e meio, tá? Então, basicamente, o que a gente tem é este gráfico. Durante 6.000 anos de história, 5.000 anos e meio, basicamente a gente veio nesta linha de crescimento populacional. Pensar que durante 6.000 anos de história, quase 6.000 anos, né? Até chegar nessa reta final do ano de 1800 em diante, né? Ou 5.800 em diante, se você contar a partir de Adão, você vê que o homem não alcançou essa marca de 1 bilhão de pessoas no mundo todo, tá? Mas quando chegou aqui, ó, nessa marca de 1.800 a partir de Cristo, ou 5.800 a partir de Adão, você vê que nós vamos ultrapassar esta linha, disparando para cima. Então você vê se cumprindo o que foi dito para Adão lá no sexto dia, depois que ele foi criado. Frutificai, multiplicai, enchei a terra, né? Parece coincidência para vocês? A bênção dada para
Adão e Eva no sexto dia, ela tendo seu ápice de cumprimento no final do sexto milênio, o homem se multiplicando e crescendo, expandindo, né, no crescimento populacional e em todas as áreas, ciência, tecnologia, conhecimento e tudo que você pensar no sexto milênio da criação. Mas eu quero usar mais uma informação. Aqui é uma fonte do Google. Tá? Simplesmente, se você digitar no Google quantas pessoas existem hoje no mundo, você vai ver que até o ano de 2020, nós estávamos chegando nesse marco. Olha só que interessante, ano de 1960, pouco mais de 3 bilhões, né? A casa dos 3 bilhões. Quando você sobe até o ano aqui, ó, de 2000, batemos a casa de 6 bilhões, né? Completou 6.000 anos, 6 bilhões de pessoas, tá? E olha que data profética, 6 bilhões 144. Não parece, não sou eu, é o Google que está dizendo isso, mas esse número não é profético? Lembra dos 144 mil que vai aparecer no livro do Apocalipse? Olha aqui, ó, 144 milhões, né? Mas, continuando, né, para quem diz, o Thiago vê números em tudo, não sou eu, tá? Não sou eu. Vamos lá. Mas olha que interessante, no ano de 2020 a gente tem a marca de 7 bilhões de pessoas, ou seja, estamos beirando o 7º milênio, tá? E até o número 888 ele é profético, porque é um ciclo que aponta para a eternidade, né? Mas a gente está olhando aqui, perceberam a expansão praticamente em 5.800 anos, a gente veio nessa linha reta, não alcançou 1 bilhão. Mas agora, nos últimos 2 séculos, ou seja, 200 anos, cresceu reto para cima. Nós vimos o frutificar e multiplicar no 6º milênio. Tá? Então esse dado vai até 2020. Hoje a gente está beirando do 2024, né? Final de 2023, né? Estamos em 2023, indo para 2024, na data em que o vídeo está sendo gravado. Então, basicamente, hoje em 2023, eu vou pegar outro site aqui, que é um site que basicamente ele tem a proposta de dar informações, uma probabilidade de informações em tempo real. Então, isso aqui é uma probabilidade, não é um número exato. Mas, basicamente, a probabilidade aqui é que hoje a gente está na casa de 8 bilhões de pessoas. Olha só que interessante, 8 bilhões de pessoas. Nível de população mundial atual, 8 bilhões de pessoas. Então você conseguiu ver esse dado, esse que eu mostrei aqui para vocês, ó. Esse gráfico que vai até 2005 estava na casa de praticamente 7 bilhões, chegando aos 7 bilhões. Quando a gente chega agora, no dia de hoje, que a gente já bateu a casa de 8 bilhões de pessoas. O que não aconteceu até o ano de 1800, ou seja, de Adão para frente, o ano 5.800, de Cristo para frente, 1800. Agora, nos últimos 200 anos, houve uma explosão em todos os aspectos, em todos, no crescimento populacional, no conhecimento, na sabedoria, na tecnologia, na ciência, em todos os aspectos. Então a gente vê que aquilo que foi dito profeticamente no 6º dia está se cumprindo no 6º milênio. Perceberam? Então, essa informação eu queria dar ênfase hoje, na aula de hoje, porque tem muitas coisas associadas ao 6º dia que a gente não vai conseguir ver hoje, a gente vai ver nas próximas aulas. Mas esta informação é importante para você começar a compreender o tempo em que a gente está vivendo, o final do 6º milênio, e a gente está nessa borda, no início do 7º milênio. E por isso eu vou mostrar para vocês, principalmente agora e na próxima aula, como isso está apontando também para a vinda de Cristo, tá? A segunda vinda de Cristo. Então, basicamente, eu vou deixar aqui um slide para vocês com essas informações do site que a gente acabou de ver, da Wikipédia, e tem os outros também. Depois, se você quiser clicar
No final deste módulo eu vou disponibilizar o PDF. Quando você entra aqui no curso Escatologia Revelada, na última aula tem o local para você baixar o material. Você vai poder clicar aqui nesse ícone. Esse ícone ele é interativo, ele tem um link que vai te direcionar para o site da onde eu tirei essas informações para você conferir também, tá? Então eu vou deixar aqui no PDF. Lembra que sempre que aparecer esse ícone nesta aula ou nas aulas anteriores, basta você clicar na tela do seu celular ou do seu computador nesse link que ele vai te direcionar, o PDF vai te direcionar para o local onde está a informação. Tendo entendido essa bênção de frutificar e multiplicar, agora eu quero falar de outra associação que está ligado ao sexto dia. Da mesma forma como no sexto dia nós temos o surgimento do homem, e o homem, por causa da influência da serpente, o homem peca, o homem se afasta de Deus. No sexto dia, nós temos no sexto milênio o surgimento também do homem do pecado. Tá? E junto com o homem do pecado, nós temos aquilo que vai ser chamado de a marca da besta, o 666, como se fosse uma plenitude do império do homem. Tá? Então, olha só, dos reinos humanos. Né? Então, olha que interessante. Quando a gente lê o Apocalipse 13, vai falar o seguinte, a gente já falou sobre isso, a gente teve uma aula lá no módulo sobre a marca da besta, onde a gente fala, e aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Veja que o número 666, ele é associado ao número de um homem. Por que será que o número 6 está associado ao homem? Porque você vai ver que o homem foi criado exatamente no sexto dia. E o sexto dia, ele implica também na multiplicação de todas as coisas, do comércio, da sabedoria, do entendimento, crescimento populacional, um monte de coisas está associado ao sexto dia, esse número 6. Então, quando você olha para o número 6, ele está sim associado ao sexto dia. Inclusive, ele está associado ao homem. E olha só que interessante. Quando a gente lê Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo vai falar do homem do pecado. Ele vai dizer assim, ó, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Paulo está falando que a vinda do Senhor, a vinda que é parousia, a vinda visível, e a nossa reunião com Ele nos ares, a reunião aqui fala do nosso reencontro, o encontro com o Senhor nos ares, ou seja, o arrebatamento. Quanto à vinda do Senhor e o nosso encontro com o Senhor, ele está dizendo, ele não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós tivesse vindo, né? Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E aqui apostasia não é arrebatamento, como alguns têm ensinado nos últimos dias. Apostasia na Bíblia, ela sempre fala de afastamento, mas nunca num sentido positivo, do tipo a igreja vai ser afastada para se encontrar com o Senhor. Não. O afastamento aqui, ele sempre é um sentido negativo. Muitas vezes é associado à fé, né? Afastamento da fé, apostasia, apostataram da fé. Mas o sentido de apostasia é sempre negativo, como por exemplo, ele tem o sentido de casamento, no sentido de quem abandona o casamento, né? Então ele apostatou, quebrou a aliança, se afastou. Tem o sentido de quem está desertando, né, do seu exército, do seu pelotão. Então o camarada deveria estar servindo e ele fugiu, ele desertou. Então significa o quê? Ele apostatou. Então é como se fosse um abandono de aliança, um abandono do seu posto. Tá? Então, quando a gente fala de apostasia na Bíblia, nunca é num sentido de, olha, eles apostataram, eles se afastaram porque eles foram levados para o céu. Nunca. É um afastamento no sentido negativo. Eles apostataram, eles se afastaram.
afastaram, no sentido de se afastar de Deus quando ele está sendo usado nesse contexto. Tá? Então, a Bíblia está dizendo que a vinda de Cristo não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. A gente sabe que sempre houve apostasia desde a igreja primitiva, tá? Então, apostasia por si só não é uma prerrogativa para Jesus voltar. Sempre houve apostasia. Mas o que a Bíblia está dando ênfase aqui é que nos últimos dias haveria um esfriamento do amor, ao ponto de que a iniquidade aumentaria muito, o amor esfriaria demais e haveria uma apostasia muito maior do que sempre houve no decorrer de toda a história. Então está falando de uma apostasia generalizada, muito maior. Por isso que Jesus diz, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Por quê? Porque muita gente estará abandonando a fé, apostatando. Né? Esfriando. Então a Bíblia fala aqui sim de uma apostasia e ela fala, e então seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que mais abaixo vai ser chamado de o iníquo. O que eu quero destacar aqui é essa expressão homem do pecado ou filho da perdição. Por quê? Porque você vê que existe uma correlação. Assim como existia uma correlação entre Jesus, o Filho do Homem, se manifestando na plenitude dos tempos, nessa transição entre o quarto e o quinto dia, o Filho do Homem, que é uma figura, é chamado de o segundo Adão, o primeiro Adão veio no primeiro dia, e você vê que agora o Filho do Homem vai se manifestar no quarto para o quinto dia, você vê que no sexto para o sétimo, nessa transição, vai surgir também o homem do pecado. Então a gente tem o Filho do Homem, Cristo, e a gente tem o homem do pecado, que também é chamado de filho, mas não do homem, é chamado filho da perdição, né? Então, assim como veio o Filho do Homem na transição do quarto para o quinto, virá o Filho da perdição, o homem do pecado, na transição do sexto para o sétimo. Então, é profetizado isso na palavra de Deus, na Bíblia. E você vê que está associado muito ao sexto dia, ou ao sexto milênio. Né? No sexto dia, o homem surgiu, ele foi criado. No sexto milênio, você vê o surgimento do homem do pecado. Tá? Justamente no ápice do pecado na humanidade, quando ele está para ser extirpado por ocasião da vinda de Jesus. Surge o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. Então, o sexto dia, ele traz muitas revelações, além de ter toda a expansão, o crescimento populacional, a expansão do conhecimento e todas as coisas profetizado para o sexto dia ou profeticamente para o sexto milênio, você vê também o surgimento, assim como surgiu o primeiro Adão, o homem, nós vemos no sexto dia, antes do surgimento do segundo Adão, que é Cristo, né, o Filho do Homem, nós vemos o surgimento do homem do pecado, filho da perdição, o iníquo, né, também surgindo no sexto dia, no sexto milênio. Tá? Então, exatamente no final, a gente vê nesse auge da revelação, surgindo o homem do pecado. Mas é interessante que olha só como todas as coisas culminam para a mesma revelação. Porque além do homem do pecado, que é o anticristo, a gente vai ter um módulo só para falar disto aqui no curso Escatologia Revelada, um módulo só para falar do anticristo muito em breve. A gente também tem surgindo junto nesse cenário escatológico a besta. E você vê que o anticristo, ele é um dos chifres da besta, mas a besta, o corpo todo, ele aponta para o reino do anticristo, né? Aponta para o reino. Então quando a gente fala, olha, a besta do Apocalipse, muitas pessoas já associam, não, mas a besta do Apocalipse é o anticristo. Não, o anticristo ele vai ser o rei de um reino, e a besta ela fala do reino. Quando a gente fala do reino, a gente fala do seu líder e do seu povo, né? Então basicamente quando a gente olha para a besta, a gente vê que a besta está apontando para um povo que será liderado por um
cabeça, né, um chifre que será o anticristo. Nós vamos ver que no sexto dia, o que foi criado no sexto dia? As bestas, né? Além do homem, você tem as bestas da terra. Mas quando você olha para a palavra as bestas, você vai ver que os animais da terra, eles também são representações que apontam para povos, tribos, línguas e nações. Na verdade, não para o povo em si, porque o mar representa povos, tribos, línguas e nações, mas as bestas que saem do mar e que têm aparência de bestas da terra, elas apontam para reinos humanos, tá? Que saem dentre essas nações. Então, olha que interessante, nós temos duas bestas em Apocalipse 13. A besta que sai do mar. Essa besta sai das nações, como a gente já compreendeu isto. E é interessante porque olha só que conexão. Nós temos, por exemplo, no segundo dia, a criação do mar, que representa o surgimento das nações, como a gente já viu. Nós temos no quinto dia os peixes do mar, que representam pessoas que seriam salvas entre as nações. Agora nós temos no sexto dia as bestas da terra. E nós vemos no Apocalipse uma besta que tem configurações de bestas da terra saindo do mar, saindo dentre as nações e se colocando na areia. Então, basicamente, nós temos aqui uma prefiguração dos reinos do mundo nesta besta. Então, veja que, embora os animais, os reinos do mundo vieram se montando no decorrer das épocas, desde o princípio, lá em Gênesis, quando está encerrando Gênesis, nós já vemos o Egito. Inclusive Êxodo se dá no contexto do Egito. Depois nós temos a Síria, nós temos a Babilônia, nós temos os medos e persas, nós temos a Grécia no período intertestamentário, nós temos Roma no período do Novo Testamento e nós estamos vivendo agora a formação dos 10 chifres. Percebeu que a gente tem desde o princípio praticamente a formação desses reinos? Quando a gente chega no Apocalipse agora, nós vamos ter uma revelação plena, porque tudo aquilo que Deus foi revelando por meio de figuras, nós vamos ver a revelação agora nos últimos dias. Então, basicamente, quando a gente fala que no sexto dia foram criados as bestas da terra, nós vamos ver como se fosse revelado para nós que no final do sexto milênio nós iríamos ver também a união das bestas da terra, ou seja, apontando para os reinos desse mundo que estão tipificados em cada uma das cabeças dessa besta que você está vendo. E também nos chifres, né? Mas a gente vê ali, ó, tudo isso apontando para o quê? Para o sexto dia. No sexto dia foram criadas as bestas, no sexto milênio nós estamos vendo a junção das bestas, os reinos desse mundo, com um único propósito, um único intento, que é dar o seu poder à besta ou ao anticristo, né? Ao chifre pequeno, a esse homem do pecado que também surge no sexto dia. Então no sexto dia nós temos a formação das bestas da terra e do homem, apontando no sexto milênio como haveria também a formação dessas nações que se uniriam para entregar o seu poder também ao homem. Que homem? O homem do pecado, filho da perdição, o iníquo. Então tem muita revelação. Além da besta que sai do mar, nós temos a besta da terra. Né? No sexto dia foram criados as bestas da terra. Então você tem também a besta da terra que vai ser chamado de um falso profeta, como a gente conhece, com 2 chifres, tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Tá? Então olha que interessante, uma alusão, porque quando Adão e Eva são criados, você tem a serpente. E no Apocalipse você vai ter o dragão, que é chamado de antiga serpente. Entende? Então você tem muita alusão de muitas coisas que vão culminar no sexto dia. Por isso, eu montei um mapa aqui. Eu volto a dizer, no sexto dia tem muita coisa, inclusive no quarto dia tem muita coisa, que eu também não trouxe quando eu falei do quarto dia, mas vocês precisam lembrar que nós estamos apenas na sexta aula de 40, então tem muita coisa que eu não falei agora, mas que a gente vai ver posteriormente. Como, por exemplo, deixa eu mostrar uma coisa muito legal nesse mapa para vocês. Quando a gente olha para os 7 dias da criação, você vê que existe o ciclo das 7 festas que está muito associado a esses 7 milênios, a esses 7 dias da criação. Por exemplo, quando a gente olha para a festa da
Páscoa. A gente sabe que a festa da Páscoa, a gente tem uma série aqui no canal chamado de O Ciclo das Sete Festas. A festa da Páscoa, ela deveria ser realizada no dia 14. Grave os números. No dia 14. Só que o cordeiro pascual, que seria sacrificado no dia 14, ele seria sacrificado e consumido, eles comeriam a carne nessa transição do dia 14 para o dia 15. Olha que interessante. Era justamente nessa virada da tarde, no dia 14 para o dia 15, é que seria comemorado, que seria sacrificado e seria comido. O que isso estava apontando? Isso estava apontando para o quarto dia, na transição do quarto para o quinto dia. Por quê? Porque você vê que o cordeiro deveria ser separado no dia 10 e ele deveria ficar 4 dias separados para que no final do quarto dia, nessa transição do quarto para o quinto, ele fosse sacrificado. Então, no dia 10 do primeiro mês, você separava o animal e ele ficava 4 dias separados para que depois ele pudesse ser sacrificado, pudesse ser imolado, seu sangue fosse derramado na transição do quarto para o quinto dia. Perceberam? Dia 14, do dia 10 ao dia 14, 4 dias separados para que do quarto para o quinto dia ele fosse imolado, né? Quando a gente olha, foi isso que aconteceu. Olha só, o ano 0, você tem 4 dias proféticos, onde o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, eu mostrei isso para vocês na aula 5, acho, quando a gente falou do hebraico, né, do Bereshit, eu mostrei para vocês como na primeira palavra, o Bereshit, você já vê ali o filho do homem que teve as mãos transpassadas na cruz, né, o Aleph e o Tav no primeiro dia da criação. Então, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, mas você vê que ele foi separado aqui na fundação do mundo, mas ele vai ser morto quando? Depois de 4 dias, na virada do quarto para o quinto dia. Perceberam? Eu não falei isso quando a gente falou da quarta aula, né, do quarto dia. Por que eu não falei no quarto dia? Porque a gente vai ter uma aula futuramente só para falar das festas, onde eu vou mostrar isso para vocês. Inclusive, você vê que é interessante porque você tem outro intervalo. Quando você olha para as festas, essa configuração que Deus deu nas festas, ela é tremenda porque você tem outro intervalo aqui. Você olha, por exemplo, da festa da Páscoa, que aponta aqui, ó, para a morte e ressurreição de Jesus, Páscoa. Você tinha um intervalo de 4 meses até as últimas festas. Esse intervalo de 4 meses, o múltiplo de 4, também nos lembra um intervalo de 40 jubileus, que é o equivalente a 2000 anos. Então você tem aqui um intervalo entre as primeiras e as últimas festas, que era de 4 meses, ou 40 jubileus, que dá também um espaço de 2000 anos. Entenderam? Olha quanta revelação. Isso mostra que Jesus veio nessa transição do quarto para o quinto dia e 2000 anos depois é na transição do sexto para o sétimo dia que Jesus viria novamente. Então nós temos profetizado nas festas, nessa configuração, muita revelação. Inclusive, você percebeu que um ano tem 12 meses. No calendário judaico, às vezes até 13 meses, dependendo do ciclo, no calendário festivo. Mas, quando você olha para a configuração das festas, você vê que Deus trata das festas em 7 meses e não em 12 de um ano inteiro. Mas em 7 você pega as primeiras até as últimas, que são no 7º mês, porque Deus estava mostrando esse ciclo de 7, apontando para o 7º dia, onde você tem a última festa, como a festa do tabernáculo, apontando para o milênio, o tabernáculo de Deus entre os homens. Então tem muita revelação, por exemplo, sobre as festas, que está associado aqui aos 7 dias da criação. Eu poderia ter trazido, mas eu procurei resumir esses dias da criação, porque tem muita informação que elas virão nas próximas aulas. Então, talvez você diga, Thiago, mas aqui ó, no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, 5, 6, 7, né, você poderia ter falado de tal coisa e você não falou.
Bota aqui nos comentários para mim, é muito legal quando os irmãos vêm e acrescentam coisas. Pode colocar, mas tem muita coisa que a gente não falou aqui porque a gente ainda vai falar nas próximas aulas. Porém, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que nós temos muita revelação tremenda. Primeira delas, lembra que eu falei na aula anterior que os primeiros 4 dias eles foram como se fosse uma preparação para a vida, para que a vida pudesse se manifestar do 4º para o 5º dia? Então olha que interessante. Nós temos os primeiros 3 dias, você vai ver que ele é uma preparação. Os próximos 3 eles são um complemento dos primeiros 3 dias. Então, quando você olha para o primeiro dia, nós vemos que quando Deus faz separação entre luz e trevas, já falamos isso nas aulas anteriores, é apenas uma recapitulação, aqui Deus está apontando que a luz e trevas no primeiro milênio trataria da separação entre o bem e o mal. No segundo dia da criação, Deus fez separação entre águas e águas. Isso estava apontando, então, não só para o dilúvio que aconteceu no segundo dia, mas para a separação entre povos, tribos, línguas e nações, o surgimento das primeiras nações, que inclusive a gente vê isso nos filhos de Noé, após o dilúvio, a formação das nações, e águas na Bíblia vai, inclusive no Apocalipse, apontar para povos, tribos, línguas e nações. No terceiro dia, a gente vê que Deus estava fazendo uma separação, o surgimento de uma porção de terra do meio das águas. E se as águas apontam para povos, tribos, línguas e nações, essa terra que Deus separa e faz surgir no meio das águas, aponta também para uma nação que Deus estava separando para ser o seu povo escolhido. Então a gente vê que no terceiro dia Deus faz a separação de uma porção de terra e faz surgir árvores frutíferas. A gente viu que isso tem uma correlação com o terceiro milênio, onde Deus vai separar um povo, começando por Abraão, Isaac, Jacó, a formação do povo no Egito, e Deus vai tirar o povo. Inclusive lá nós temos um link de conexão, onde Deus abre o mar e faz aparecer uma porção de terra seca. Foi o que aconteceu no terceiro dia. Deus abre os mares e faz subir uma porção de terra seca. No terceiro milênio você tem o Êxodo, onde acontece ali um link de conexão, quando o mar se abre e eles atravessam na terra seca, né, na areia. Mas você vê que Deus estava mostrando que no terceiro milênio ele separaria um povo. No quarto dia da criação, nós temos agora uma correlação com o primeiro dia da criação. Por quê? Aqui no quarto dia da criação, você vê que Deus vai fazer os sinais, né, lua, estrelas, sol, que servem como sinais dos tempos determinados, mas sinais que estão ligados ao que Deus fez no primeiro dia da criação, separação entre luz e trevas. Aí você vê que a lua está ligado às trevas, à noite, e o sol ligado à luz, ligado ao dia. Então você vê que existe uma correlação que você está vendo que está sendo mostrado por meio dos luzeiros que Deus cria agora no quarto dia. Esses luzeiros também apontam para transição de aliança. Falei para vocês das festas agora. As festas judaicas, elas eram regidas conforme o calendário lunar. Então a lua aponta muito para o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, né, a primeira aliança. E você vê que o sol está ligado muito à nova aliança, que também é uma figura de Cristo, o sol da justiça. E como eu falei para vocês, que viria justamente nessa transição do quarto para o quinto dia. No quinto dia, agora que nós temos a preparação para a vida, você vê que está sendo gerada a vida. Então, se no quinto dia você vê que está sendo criados peixes no mar e as aves no céu. Está atrelado à separação das águas. Águas em cima do firmamento, fala do céu. Águas embaixo do firmamento, fala dos mares, os oceanos. Então você vê que é criado justamente no quinto dia uma conexão com o segundo dia da criação. E assim como no segundo dia os mares apontavam para surgimento das nações, no quinto dia, que é o quinto milênio, nós vemos a salvação chegando aos povos, tribos, línguas e nações. Olha que interessante.
Por fim, agora a gente vai chegar, né? A gente falou isso na aula anterior, como Jesus, quando ele vem, ele vai chamar os seus discípulos para serem pescadores de homens, e agora os discípulos vão pescar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo, entre todas as nações, pessoas de povos, tribos, línguas e nações, para formar uma multidão de salvos no dia do Apocalipse, né? Então isso está atrelado tudo ao quinto dia. Mas no sexto dia, que é hoje, nós também temos revelações. Por quê? Você vê que o evangelho, a plenitude dos gentios, ela vai culminar juntamente com a plenitude do povo de Israel. Por quê? Olha que interessante. Assim como no segundo dia você tem os mares representando as nações, e você vê que o quinto dia está associado ao segundo, né? O quarto está associado ao primeiro, o quinto está associado ao segundo. Você vê então no segundo os mares, no quinto você vê pessoas sendo resgatadas, salvas dos mares ali, né? Peixes, apontando para a igreja, para os santos, para as pessoas que estavam sendo salvas. No terceiro dia também tem uma associação com o sexto. Você vê justamente esses 3 dias associados com os 3 anteriores. Então, no terceiro dia você tinha o surgimento de uma nação separada, que era o povo de Israel, o povo hebreu, que deveria ser eles deveriam frutificar. Agora Deus vai mostrar por meio do sexto dia também uma correlação com o povo de Israel. Nós vemos que no final do sexto dia nós temos uma correlação com o terceiro dia, onde surge o povo hebreu. No final do sexto milênio você vê também que o povo hebreu também será salvo. Lembra do que é dito lá em Romanos? Que então chegará a plenitude dos gentios e todo Israel será salvo? Veja que não existe uma separação de povos, onde gentio é separado de judeu. A Bíblia mostra que existe um mistério em Cristo, que Deus estava unindo no corpo de Cristo, fazendo dos dois um só, não havendo mais separação, muro de separação em Cristo Jesus. Em Cristo somos um único povo, Israel de Deus. Até porque fazer a separação entre Israel e igreja, dizendo que a igreja vai ser arrebatada para estar no céu, ser poupada, enquanto Israel vai ficar aqui para sofrer, é quase que um discurso antissemita. Muitos desenvolveram um discurso antissemita, dizendo que Israel tem que sofrer, deve ser perseguido e tudo mais, quando na verdade a gente vê que isso não é algo separado para Israel. Até porque é difícil da gente dizer se Cristo é a raiz da oliveira, Israel é os ramos e nós somos ramos enxertados, né? Como é que Deus vai arrebatar os ramos e vai deixar a raiz aqui? Entendeu? Deus vai levar só os galhos da oliveira para o céu no arrebatamento secreto, né? Um arrebatamento que antecede a grande tribulação, e vai deixar aqui o restante dos galhos para sofrer na grande tribulação. Não faz sentido. Então a gente vê aqui uma colocação onde no sexto dia também está sendo anunciado, né, o culminar de todas as coisas, tanto a plenitude dos gentios como também todo Israel sendo salvo. E quando diz todos aqui, a gente está falando de que muitos em Israel também vão crer em Cristo até o final da grande tribulação. Porém, esse assunto ele é mais complexo e a gente vai ter um módulo aqui só para falar sobre isso, sobre a plenitude dos gentios e a nação de Israel. Vai ter um módulo aqui no curso Escatologia Revelada só para falar desse assunto. Porém, nesse momento o que eu queria mostrar para vocês é essa correlação entre o sexto dia e o sexto milênio. Da mesma forma como no sexto dia, a gente vê aqui, ó, deixa eu mostrar. No sexto dia, a gente vê a criação das bestas feras, e isso está apontando para a conclusão ou a união das nações na reta final. A gente vê aqui os animais da terra, as bestas da terra sendo criado. No Apocalipse você vê uma besta saindo, né, do mar e se posicionando na terra. E você vê outra besta que é chamada de a besta da terra no livro do Apocalipse, e isso é uma formação para o sexto milênio.
No sexto dia, você vê a criação do homem. No sexto milênio, além de toda a expansão populacional que eu acabei de mostrar para vocês, nós temos também aqui no sexto milênio o surgimento, né, do homem do pecado e também a segunda vinda do Filho do Homem, tudo anunciado no final desse sexto milênio. Na verdade, eu gosto até de dizer que é nessa transição, é final de sexto, início de sétimo, porque os eventos escatológicos eles estão ligados não apenas ao final do sexto dia, mas ao início do sétimo também. Está bem nessa transição, é onde vai acontecer muitos eventos que a gente breve vai ver segundo o que eu percebo pelas profecias. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês justamente essa mensagem. O sexto dia da criação, ele também é profético, ele aponta para o sexto milênio e para muitas coisas que nós estamos vivendo hoje e talvez você não tenha percebido. Aponta para o aumento do conhecimento, aumento da tecnologia, aumento da sabedoria, aumento da revelação, até das profecias que a gente está tendo hoje, tá? Aumento da revelação, da compreensão, né? Mas também aponta para o aumento populacional como nunca houve antes. Talvez você tenha ali seus 15 anos, seus 20 anos, talvez quem tenha um pouco mais, tem lá os seus 50 anos, talvez vai conseguir perceber um pouco melhor isto, mas houve um crescimento populacional gigantesco nesses últimos 50 anos. Dos últimos 200 anos para frente, mas principalmente nos últimos 50 anos. E tudo isso estava ligado às bênçãos de Deus para o sexto dia da criação. Tá? Mas com isso também vem muitas outras coisas, além das coisas boas, as coisas que não são tão boas, como por exemplo, os animais, as bestas da terra, também aponta para os reinos desse mundo que estão crescendo, expandindo e muitos se unindo para entregar o poder a um homem que vai surgir, assim como no sexto dia surgiu o homem, vai surgir agora no sexto milênio o homem do pecado, o filho da perdição, e as bestas da terra, os reinos desse mundo têm um propósito, entregar o seu poder à besta, né, que fará guerra contra os santos e que se reunirá para pelejar contra aquele que está vindo sobre as nuvens. Mas aquele que está vindo sobre as nuvens, a Bíblia diz, ele os vencerá, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e junto com eles, os seus santos que estão com ele. Porque a gente vê que quando Jesus estiver para vir, ele vai arrebatar a igreja recebe um corpo glorificado e desce junto com Jesus para essa batalha do Armagedon. Tá? Então, tem muita coisa que vai acontecer nessa transição, nessa finalização do sexto milênio e início do sétimo, e que está profetizando e anunciando a segunda vinda de Cristo. E aqui você pode dizer, né? Poxa, Tiago, eu já falei disso no quarto dia, né? E vou repetir agora. Você pode dizer, mas Tiago, para os judeus, a gente não está no ano 6.000, a gente está provavelmente por volta do ano 5.782, se não me falha a memória, tá? 82, 83, por aí, né? Isso dá quase 200 anos de diferença, né? Até um pouco menos. Bom, para isso, eu estou preparando uma aula para vocês, onde a gente vai falar do calendário judaico e dos possíveis erros que tiveram, não foi um só, erros que totalizam cerca de 140, 160 até 200 anos, né? 207 anos de erro no calendário judaico. Tá? Então, que a gente vai ver também. Mas isso eu posso mostrar para vocês em uma aula que a gente vai ter futuramente aqui no módulo também. Inclusive, eu vou deixar para vocês um artigo, para vocês lerem, um artigo muito bom, falando sobre esse erro de quase 200 anos no calendário judaico. Porém, nesse momento, o que eu quero mostrar para vocês é, em primeiro lugar, que existe um erro nesse calendário que faz com que muitos achem que ainda falte um tempo até completar os 6 milênios. Tá? Isso possivelmente pode estar atrelado até com aquela profecia de Daniel que diz que seria mudado
os tempos e as estações, ou o calendário, que o chifre pequeno ele tentaria mudar os tempos e as estações, ou mudar o calendário, né, mudar as datas. Talvez esteja atrelado até a isto, é uma possibilidade, mas a questão é justamente esta, para que muitos não percebessem o tempo em que a gente está vivendo. Mas a verdade é que, da mesma forma, Daniel profetiza que os sábios entenderiam. Tá? Então a gente vai compreender o tempo em que a gente está vivendo. Outros podem levantar um segundo argumento que também é válido. Eu sempre digo aqui no canal que é um canal aberto para você argumentar. Tá? Outras pessoas podem argumentar e dizer, mas Thiago, pelos cálculos a gente já completou os 6.000 anos. Mas isso eu também já falei numa aula passada, mas a gente vai ter uma aula dentro destas 40 aulas só para falar disto. Que uma das chaves proféticas que a gente vai abordar, se eu não me engano a última delas, está atrelado justamente ao ano da queda de Adão, a um possível ano da queda de Adão, da morte e ressurreição de Jesus, e isso também deve estar apontando para a segunda vinda de Cristo. Muitas pessoas calculam os 6 milênios com base no dia que Adão foi criado, no dia que Jesus nasceu e no dia que completou 6.000 anos, ou seja, quando completou 2.000 anos agora, é basicamente por volta do período que também completou 6.000 anos. Mas eu vou mostrar para vocês que muito possivelmente a vinda de Jesus, a segunda vinda, não esteja atrelado ao ano que Adão foi criado, mas ao ano que Adão pecou. Assim como ele não está atrelado à contagem de tempo que a gente vê nas Escrituras com o ano do nascimento de Jesus, mas com o ano que ele morreu e ressuscitou, saudou a dívida de pecado que Adão contraiu lá no início. E muito possivelmente a segunda vinda de Cristo também não estava atrelado com o completar 6.000 anos ou 2.000 anos depois de Cristo, e sim com essas duas datas que eu citei. A queda de Adão e a restauração que é alcançada em Cristo. Muito possivelmente a segunda vinda de Jesus esteja atrelado a essas duas datas anteriores. Então a gente vai ter uma aula só para falar disto. Então sim, basicamente a gente já está batendo 6.000 anos se a gente contasse com base no ano que Adão nasceu e no ano que Jesus nasceu. Mas, se comparado ao ano da queda e o ano que Jesus teve que morrer para saldar a dívida do pecado contraída pelo homem, a gente bateria basicamente 6.000 anos nos próximos dias, né? Nos próximos anos que estão dentro da nossa geração. Então, isso por si só deveria acender um alerta em cada um de nós que é temente a Deus e leitor da palavra, de que possivelmente a vinda de Jesus, ela está ligada à nossa geração. Não estou aqui marcando o dia, não estou marcando hora, eu estou mostrando para vocês, não o dia e a hora, mas os tempos e as estações, e mostrando que nós podemos, eu assim creio, que nós somos a geração que verá a vinda de Jesus. Então, eu quero encerrar a aula de hoje tendo deixado estas colocações. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o 7º dia da criação e como isso aponta para o 7º milênio também. Tá? Vou adiantar para vocês, eu vou trazer aqui a minha visão sobre esse assunto, mas o foco aqui não é em si falar sobre as questões, mas sobre o período de tempo, tá bom? Então, te espero na próxima aula.